Bom, estamos de volta aqui no Cine Notícias para falar de um assunto muito importante, né? Nós estamos no mês de setembro e é lembrado o Setembro Amarelo, né? Com ações que visam reduzir o número de suicídios, que infelizmente tem assustado, né? No mundo inteiro, e aqui em Linhares não é diferente. Aqui ao meu lado está a médica psiquiatra do Centro de Atenção Psicossocial CAPS aqui de Linhares, a doutora Adaiane Bassini Mazioli. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de convidar a doutora para juntos a gente assistir a uma reportagem feita pela equipe da Rede Sim, lá na Grande Vitória, falando exatamente das ações deste Setembro Amarelo. Vamos acompanhar. São vários os motivos que levam alguém a tirar a própria vida. Desemprego, diminuição dos laços sociais, baixa renda, baixa escolaridade. Então são vários fatores. A gente não pode considerar um único fator, né, como causa de suicídio. O principal deles, segundo a psiquiatra, é a depressão. É solidão. Aí leva também a depressão. Igual eu já me senti sozinha, tem às vezes aí eu quase entrei em depressão. Os números são alarmantes. Quase 12 mil pessoas morrem por ano no Brasil vítimas de suicídio. E acontece principalmente entre jovens de 15 a 29 anos de idade. Só o ano passado, no Espírito Santo, foram registrados 158 casos de suicídio. Desses, 74 aconteceram na região metropolitana de Vitória. É importante lembrar que 17% dos brasileiros já pensou em suicídio em algum momento, tá? E desses, pelo menos um chegou ao de fato consumar esse suicídio, tá? Além disso, o Brasil é o 8º país em número absoluto de mortes por suicídio, então ocupa um ranking importante, né, infelizmente, né, no mundo. Mas o que é interessante a gente abordar é que, apesar dos números serem alarmantes, é algo prevenível, né? E esse é o principal lema da campanha, educar sobre um tema de que o suicídio ele pode e deve ser prevenido. No Centro de Valorização da Vida, profissionais voluntários fazem atendimento de graça para quem precisa conversar. CVV, bom dia. Como é que você está? Como é que você vai? A pessoa procura o CVV e nós estamos aqui para escutá-la de uma maneira muito respeitosa, sem aconselhamento, sem julgamento. Basicamente é isso que a gente faz. O Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo elaborou uma nota pública para chamar a atenção da sociedade sobre os motivos de quem decide tirar a própria vida. Uma campanha educativa chamada de Setembro Amarelo também alerta sobre o tema. As pessoas recebem uma cartilha sobre o que deve ou não fazer nessa situação. Existe sim uma nota pública, né, que foi feita por várias entidades, incluindo o Conselho Regional de Psicologia. E essa nota pública é para principalmente esclarecer a população sobre esse tema, suicídio, né, e o que fazer e o que não fazer diante dessas situações. E sempre com essa ênfase de que é possível prevenir. A dona Dória sabe muito bem o que é conviver com alguém depressivo. Foram muitos anos vendo o marido falar em suicídio. Ele sentia angustiado, sentia vontade de ficar sozinho, não gostava de conversar com ninguém e sentia mal, não gostava de festa, era triste, tinha vontade de chorar, né? Aí ele tentou suicidar, só que ele se libertou. A gente tenta acolher, respeitar e aceitar a pessoa, né? O nosso trabalho é esse, então assim, de prevenção, né? A gente não impede, mas a gente está junto com a pessoa. E o lado bom dessa história é que muitas vezes, embora a gente não tenha registro oficial, mas muitas vezes as pessoas ligam depois e dizem pra gente, muito obrigada, porque naquele momento extremamente difícil, a escuta de vocês fez toda a diferença e hoje eu posso ligar dizendo que eu estou aqui na minha vida continuando. Pois é, como vimos aí, né, doutora, uma situação realmente complicada, né? Mas que tem prevenção. Que tem jeito, né? Que tem jeito. E é o que propõe a campanha? Justamente, alertar e conscientizar as pessoas de que o suicídio tem prevenção. E é falando que a gente pode ajudar essas pessoas. Ao contrário do que hoje a gente vem acontecendo, que as pessoas se calam diante de uma situação dela, as pessoas têm medo de falar sobre o assunto, mas é falando que a gente vai conseguir ajudar essa pessoa. E eu acho que quebrando esse estigma, a gente faz com que a pessoa tenha também mais liberdade para buscar ajuda. É importante a gente ressaltar que 50% das pessoas que concretizam o suicídio
elas já tentaram outras vezes. Então, tentativas anteriores é o principal fator de risco para o suicídio. É exatamente isso que eu queria saber da senhora. Nesses casos em que a pessoa tentou, né, claro, não morreu, o que a família, o cuidado tem que ser redobrado nesses casos? Com certeza. O que deve ser feito é encaminhar essa pessoa para um centro de especialidade em saúde mental, para a gente poder identificar um dos principais fatores de risco que está associado ao suicídio, que é a doença mental. Então, como que a gente vai conseguir prevenir? Tratando o que pode estar levando o paciente a ter esses pensamentos. Mais de 50% dos pacientes que suicidam têm transtorno depressivo, entendeu? Pois é, a matéria inclusive falou muito da depressão, o que não é somente a depressão, não, né? Não. São vários fatores. Existem, tem vários fatores que estão associados ao risco do suicídio. A doença mental é um desses fatores, mas existe a predisposição genética, a história familiar, fatores de vida estressante que aquela pessoa está passando por um problema na família, divórcio, crise financeira, falência, morte do ente querido. Então, além disso, também situações de desesperança, de solidão. Muitas vezes, casos idosos que perdem o ente querido, eles têm muita dificuldade de lidar com isso, de aceitar essa situação. Então, você tem que avaliar muito a contingência dessa pessoa e trabalhar em cima do que está levando ela a achar que tirar a vida vai resolver, né? Vai resolver. A gente conversava aqui antes da entrevista, a senhora mencionava os extremos aí, né? Em que idade tem ocorrido mais esses casos? A senhora falava dos mais jovens e de um pouco mais velhos. A prevalência ela é maior entre 15 e 30 anos e acima de 65 anos. Nos de menor idade, nos mais jovens, o que leva, na maioria dos casos, a esse tipo de tendência? O principal fator associado ao suicídio nos pacientes mais jovens hoje é o abuso de substância. De droga, de drogas, de entorpecentes. E os depois dos 60, os casos das pessoas mais velhas? Solidão, isolamento, desamparo. A perda de um companheiro. A perda de um companheiro, separação. Entendi. Bom, doutora, essa tendência suicida também ela pode ser um fator hereditário, ou seja, vem de família, casos assim que aconteceram com um parente, possa acontecer com certeza. A história familiar, ela tem um poder muito grande, porque às vezes vamos supor, o filho de um paciente, de uma pessoa suicida, ele também começa a ver que a solução para situações difíceis é tirar a vida. Isso é instintivamente, é uma coisa que vem própria ali da pessoa, está na natureza da pessoa, e que é preciso um tratamento para isso. Com certeza, mas também envolve vários fatores também. Que envolve fatores psicológicos, fatores biológicos, que a gente pode interferir. Porque se a gente for pensar os fatores genéticos, a gente não tem como mudar. Mas a gente pode mudar os fatores biológicos, os fatores psicológicos, o meio, entendeu? Os fatores de estresse, lidar com aquilo de uma forma diferente. Então, quando o paciente ele chega a pensar em suicídio, é que ele não está vendo outra saída com aquilo. Imagina. Só que é uma mente que está doente. Então, quando você oferece ajuda, quando você tem uma escuta empática e quando você ajuda ele a ver outras formas de lidar com aquele problema, você traz esperança de que aquilo pode ser... Tem uma solução. Tem uma solução. E é para esse motivo que surgiu o Setembro Amarelo, né? Justamente. Essas ações. E que ações devem acontecer ao longo desse mês aí? São palestras, são encontros, enfim? Palestras, encontros e principalmente acabar com o silêncio. Esse é o principal motivo dessa campanha, é mostrar que a gente não deve ter medo de falar do suicídio, é falando sobre ele que a gente vai conseguir ajudar as pessoas, é quebrando esse estigma de que o paciente que quer se matar não dá sinais, ele não fala, ele faz, ou é uma fraqueza da mente, ou é uma falta de Deus. Então, não é isso, é uma pessoa que está doente e precisando de ajuda naquele momento. Então, ela deve falar e a família que convive com ele receber isso de uma forma considerável e buscar ajuda, procurar o médico do posto de saúde, ou se o paciente está falando em tentativas, procurar uma emergência e
Porque daí a gente ter está falando, a gente conduzir falava de uma forma adequada. desses extremos, né? Tem os fatores que podem impulsionar, mas o que a família pode fazer para exatamente proporcionar fatores que sejam o contrário, que possam dar um ambiente melhor para essas pessoas e que realmente não levem elas para essa tendência suicida, no caso? Acolher. O mais importante é você acolher, porque ele já sofre por estar sentindo aquilo. Ninguém que esteja conscientemente ou mentalmente estável pensa no suicídio como a depressão. O suicídio é como se eu não vejo mais alternativa a não ser tirar a minha vida. E isso é perceptível. Qualquer um pode perceber essa mudança de comportamento nas pessoas que estão com esse... Geralmente o paciente que está com ideação suicida, em algum momento ele fala sobre isso. Por mais que às vezes ele esteja há tempos pensando e não falando para ninguém, mas em algum momento ele falou alguma coisa para alguém e falou assim, é melhor eu morrer do que eu continuar nessa vida, eu só dou trabalho, eu não sirvo para nada, que é um dos fatores também de risco no idoso, geralmente aquele idoso com doença limitante, que dá muito trabalho à família, justamente, eu estou dando muito trabalho, eu só sou um peso para vocês, são também os que mais cometem esses. Então, amparar esse familiar no sentido de dar suporte, de estar ali, pegar na mão dele, vão lá, a gente vai te ajudar, vamos buscar. Porque às vezes ele está num processo, num sofrimento, numa angústia tão grande que ele não consegue ter iniciativa de buscar ajuda. Geralmente... Doutora, é claro que nem toda pessoa com depressão, que é um problema também muito sério na nossa sociedade de hoje, né? Pessoas com problemas emocionais, elas vão cometer o suicídio, né? Mas em que momento que sinal a gente pode ver, por exemplo, na pessoa com depressão, que ela vai mostrando ao longo do dia, que a gente pode assim falar, opa, tem que ficar mais atento porque tem algo diferente. Quando que ela muda, que sinal que ela dá quando ela mudou o comportamento em relação ao problema da depressão, por exemplo? Os pacientes com depressão que têm maior risco de suicídio são aqueles com depressão grave. E quais são os sinais? Isolamento social. Não quer conversar com ninguém. Não quer conversar com ninguém. Perda do prazer em fazer as coisas que antes gostava de fazer. Uma tristeza muito profunda. Não querem mais se alimentar. Pouco conversa com as pessoas, entendeu? Você não consegue... estimular ele em nada mais leva ele a ter o prazer. Às vezes, comportamentos agressivos, impulsivos, também um fator de risco, entendeu? Para esse paciente. E dentro da família é impossível não se perceber essa mudança de comportamento, né? Seja de pai para filho, de filho para pai, e por aí vai, Com certeza. E hoje, uma coisa que a gente tem que ficar muito alerta são não só a depressão, mas muitos pacientes que apresentam abuso de substância química associada a outras doenças mentais, eles têm um potencial muito maior para acometer. Essa questão do uso do entorpecente, né? Justamente. Bom, eu quero agradecer muito aqui a presença da doutora Adaiane Bassini. É um assunto bastante extenso, né? Que mereceria aí um espaço muito grande para a gente debater, conversar, discutir opiniões. A gente viu aí a opinião dos profissionais lá da Grande Vitória falando dos fatores, sobretudo a depressão. A doutora já disse que há muitos outros fatores que podem levar a este problema, mas enfim, né? É um mês inteiro de discussão, de debate. As pessoas que quiserem participar desses encontros, por exemplo, onde é que acontecem aqui em Linhares, doutora? A gente tem promovido algumas reuniões sobre a conscientização e a prevenção do suicídio lá no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. É no centro da cidade? É no centro da cidade. Tá joia. Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada a vocês pelo Eu conversei com a doutora Adaiane Bassini Mazioli, que é psiquiatra do Centro de Atenção Psicossocial CAPS 2 aqui de Linhares, né? Ela falou a questão do entorpecente. A gente tem aí um número altíssimo, né, de jovens, de crianças e adolescentes envolvidos com o uso de drogas de entorpecentes. Como disse a doutora, é um problema que pode potencializar ainda mais quem já tem uma predisposição ao suicídio. Uma coisa realmente lamentável, que é preciso que algo seja feito, né? Gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode nos ajudar a fazer o nosso telejornal. O e-mail para enviar a sugestão de reportagem está aí no seu televisor, pautalinhares@redesim.com. Nossas entrevistas, reportagens, vídeos estão lá no facebook.com/TV Sim Linhares. Acesse lá, deixe também a sua mensagem. O telefone de contato está aí no seu televisor, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, um bom final de semana e até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.